Fala galera, eu tô aqui em casa e esse conteúdo aqui ele vai ser riquíssimo, porque tô aqui com duas pessoas que são muito importantes no meu convívio, né? O meu melhor amigo, meu filho, tá aqui o Davi, e o Paulo Júnior, um grande irmão, companheiro, homem de Deus aí que a gente tem andado junto, né? Amém. E eu acho que o objetivo dessa conversa é a gente poder falar sobre temas, né, geracionais, né? Quando a gente fala de temas geracionais hoje, para você que é pai, a gente quer falar para os homens, né? Falar um pouco de masculinidade, né? O que é ser homem, né? O que é ser homem para você? Pode ser algo que você aprendeu, né, de maneira errada, né? O ser homem para mim, né, não é somente só falar a verdade. É ser verdadeiro, porque às vezes você fala a verdade, mas você não vive a verdade, você entende o que eu estou dizendo? Acontece isso bastante, né? Às vezes a gente fala a verdade, mas não vive ela. A gente fala que é os falsos profetas, né? A gente fala que são os hipócritas, né? Então, falar um pouco sobre masculinidade. Como é que você vê hoje, Davi, hoje, essa parte de ser homem na pessoal da sua idade? Fala um pouco sobre isso. Boa pergunta. Forte, né? Tinha que pensar um pouquinho. Acho que, a maioria das pessoas da minha idade, eles não sabem o que é ser homem, sabe? Acho que o mundo, mudou o que é ser homem, sabe? O que a Bíblia fala, entendeu? Sim. Eu acho que a maioria da sociedade, dos meninos da minha idade, acham que ser homem é ter várias mulheres, sabe? Ser macho, mas ser homem é ter uma mulher, ser fiel a uma mulher, ter uma família, responsabilidade, saber cumprir os seus negócios, seus deveres. Isso é que é um ser homem também trabalhar duro, entendeu? Trabalhar duro no que você faz, porque se você trabalha duro, você vai ter sucesso em qualquer coisa que você faz. Então acho que isso que é ser homem. É muito difícil ver assim, você vê os seus amigos, assim. É óbvio que não podia você falar não, mas você vê assim, a idade, né, assim, é ser homem, né? Eu acho que a nossa idade, a maioria das pessoas, não sabem o que é trabalho duro. A maioria das pessoas querem caminho fácil, entendeu? Mas não tem caminho fácil na vida, né? Você tem que ir no caminho duro, não tem caminho fácil, entendeu? E a maioria das crianças da minha idade não quer esse caminho duro. O que é isso aí? Pessoal, eu não tenho o que falar muito depois disso, não. Ele falou na linguagem de um jovem de 20 anos o que a Bíblia fala, o que é ser um homem. Responsabilidade, fidelidade, trabalho duro. Coisa que se você procurar na masculinidade de hoje, você não vai achar. Hoje é a geração, desculpa o termo, é o termo usado no Brasil, geração Nutella. Uns homens irresponsáveis, uns homens depravados e uns homens, desculpa a palavra, mas uns homens frágeis, uns homens moles. A palavra dureza foi tirada do dicionário dessa pessoal. Uma coisa interessante. Masculinidade é ser homem, né? Vigor, né? Ser macho, testosterona, né? Como é que quando eu começo a ver tudo isso, eu começo a ver assim, pai de família, fiel à mulher, amar uma mulher, fidelidade com os filhos, né? Quantos amigos seus, os pais são milionários, ricos, e os pais abandonaram os seus filhos? Quantos pais, né, tanto de classe alta, classe baixa, abandonam, né, os filhos, né, assim? Davi, você tem alguns amigos, eu queria que você me falasse assim, se você pudesse, né, escolher e imaginar um cenário, né, você vai ter um pai mega milionário, mas ele não vai ter tempo com você. Ele vai te dar tudo, mas não vai dar o tempo dele. Como é que você vê isso, assim? Falar um pouco sobre essa porque masculinidade é literalmente também você usar o seu tempo mediante aquilo que você tem valor. E hoje em dia um homem fala, não, eu preciso ser rico, próspero, ganhar dinheiro, e quando ele vê, ele tá... Sexta-feira ele tem reunião com os amigos, sábado futebol com os amigos, domingo, vou dar minha família.
aí passa de segunda, né, longe da família, né, e atrás e conquista, e quando é que ele para? Fala um pouco sobre isso. Se você trocaria um pai que te desse tudo, mas não desse a presença dele, o quão importante é a presença? Você vê os seus amigos que tem não, com certeza. Vários meus amigos, tipo... Eu tenho muitos amigos que nem tem pai tipo, em general, sabe? Só tem a mãe, ou a avó e avô. E eu vejo que isso tem, tipo, afeta muito, sabe? Tem um afeto muito grande, porque pai, tipo, tendo você como pai é um negócio que eu sou muito grato, porque você não é só meu pai, mas você é meu melhor amigo, sabe? Você é meu treinador, a gente é muito próximo, entendeu? Então, mas, tipo, não tem isso, deve ser muito difícil, entendeu? E a maioria das pessoas não tem, ou alguns dos meus amigos têm um pai, mas, tipo, o pai não está presente. Né? Eu posso falar um pouco disso, a importância, duas coisas. A presença, estou falando de masculinidade, macho, paternidade. Duas coisas. Primeiro, os filhos, a família, tem um referencial masculino dentro de casa. Um referencial de liderança, bravura, sacrifício, doação e principalmente um homem que demonstra em atos e palavras que ama a mãe, que é a esposa dele, e que ama os filhos. Essa é a primeira coisa. A segunda, preste atenção na palavra que eu vou falar. Talvez a maioria de vocês não conhecem mais essa palavra. Ela é tão importante na formação das crianças, dos filhos, mas nem uma tonelada de ouro vale o que eu vou falar agora. Tá preparado? Afeto. Eu sei que você não sabe o que é isso. Você é um homem de terno, você é um executivo, empresário, e você compra tudo dos seus filhos dando presentes. Eles querem abraço, beijo, conselho, eles querem puxão de orelha, eles querem que você brigue com eles. Isso vai formar cidadãos que essa terra não vai conhecer. Prestou atenção? Vou soletrar. A-F-E-T-O. Afeto. Afeto é isso aqui. Afeto é o pai com a câmera filmando o jogo e cornetando. Corre, moleque! Isso é afeto. Afeto é quando o cara acerta, você dá um abraço nele. Isso é que a sociedade não tem mais. Afeto. No jogo do Davi, no último jogo, tem um menino que joga um dos melhores receivers do Davi, desmaiou no campo. Parece que o pai estava lá, o filho não queria ver o pai. Meu Deus. Você ficou sabendo? O filho não queria ver o pai. E é triste porque... Esse pai era um pai ausente, então, um mau pai. Eu não quero entrar em detalhe, eu quero dizer o seguinte, muitas vezes, né, eu imagino você, filho, assim, estou falando para você que é filho, você fala, cara, eu não tenho pai, e por eu não ter pai, eu vou ser amargo. Não, eu acho que a responsabilidade é para quem não teve, de poder ser, né? Eu posso ser um pai, né? Eu queria encorajar você agora que não tem pai, que de repente está passando por esse momento. Eu queria encorajar você em ser o pai dos seus sonhos. Você tem essa oportunidade. E para você que é pai e não conseguiu dar o afeto, mas a partir de hoje, amém. Lembra, a vida, ela só vale a partir de hoje. Por quê? O passado é um cheque cancelado, já foi depositado. O amanhã é um cheque predatado, ele vai entrar, não vai entrar ainda, ele vai ser cobrado lá. Mas o hoje é dinheiro na mão. O hoje é tudo que você tem. Então, eu falo, não viva uma vida nem no futuro e nem no passado, mas sim no presente, sempre visando o futuro, né? Sendo sábio, podendo fazer investimento. Então, eu queria falar para você que é pai. Eu, como pai, eu falo que não tem preço de olhar para o Davi, olhar para a Vitória, para a Kiara, olhar para os filhos do Paulo, olhar para os filhos dos meus amigos, né, filho do Fernandinho,
um grande amigo que eu tenho, olhar para essas crianças e ver elas com afeto, com amor, com identidade, né? Eles são homens. E hoje, quando a gente fala de ser homem, eu estou falando não só da coisa biológica, em ser masculino, eu tenho um órgão, um pênis, ser um órgão, né? Como é que esse órgão é usado? De que maneira ele é usado? Isso é muito importante. Como é que eu lido com esse órgão? Né? Porque hoje os pais estão ensinando os filhos a consumirem, a penetrarem um órgão em milhares de mulheres. Que isso? Isso é prostituição. Estão vendendo seus filhos, estão estimulando seus filhos. Então eu estou aqui literalmente abrindo o verbo com vocês aqui. O Davi já é maior de idade. O perigo que é. Eu queria, Davi, que você pudesse falar um pouco. Qual é o seu sonho? Né? Eu queria que você dividisse, porque uma coisa é eu falar, uma coisa é o Paulo falar. Eu não tenho a sua autoridade. Eu, na sua idade, eu já não era virgem. Na sua idade, eu era um cara pervertido. É porque foi isso que foi ensinado para mim. Então eu queria que você agora desse uma aula, porque eu não tenho autoridade de poder falar sobre isso. Acredito, Paulo, também, que a gente não nasceu nesse berço, então... E ele estava me falando isso hoje no carro, vai ser legal. Eu queria que você falasse sobre isso, porque isso aí que eles precisam ver. Beleza. É engraçado que eu e o Paulo tava falando isso mais cedo, a maioria das crianças da minha idade, eu tenho 18 anos, né? A maioria das crianças da minha idade no mundo já não são mais virgem. Eu acho que a gente tava buscou na internet quanto por cento das crianças da minha idade não é mais virgem, 90? Mais de 90%. E eu e o pastor, a gente tava falando hoje da importância, sabe, de casar virgem e o efeito que tem no casamento, entendeu? E tem um efeito muito, muito grande, entendeu? Casar virgem é um negócio que, eu já tô querendo fazer muito tempo e óbvio que eu já tinha muitas tentações durante a minha vida e eu só vai ter mais, mas eu tô determinado para fazer isso e eu não tenho vergonha de falar isso, sabe? Eu tenho vários amigos que acreditam têm o mesmo pensamento de mim, de casar virgem, e eu não tenho vergonha de falar para eles que eu acredito e que eu vou fazer, e eles me respeitam ainda mais. E é importante que você falou para mim que ia fazer isso para honrar a Deus. Lembra que você me falou? Não, com certeza, para honrar a Deus. E a gente tava falando também, e eu vou honrar a Deus e eu acredito que fazendo isso, Deus vai me honrar, entendeu? Sim. Deus vai me honrar porque eu vou ser aquele 1% que casou virgem, entendeu? Fiel. Então, orar muito pela sua esposa. Não, tem que orar. É tão bacana imaginar que ela está em algum lugar agora. Tá viva já. Que ela está viva. Que ela está num lugar. Você só não encontrou ela ainda. É verdade. Tá viva. É verdade. Sim. É bem interessante. E eu quero aproveitar e comentar isso, irmãos. É muito raro você ouvir isso da boca de um jovem. Você tá vendo como eu estou vendo, sinceridade no que ele está falando. Você ter isso como meta de vida, você ter isso como um sonho numa idade dessa, formar uma família, ter a sua esposa e se preservar, se guardar puro até lá. Isso é a verdadeira masculinidade. E eu queria agora entrar num ato que me faz pensar, né? E para você que já teve prática sexual, e para você que já teve, né, experiência, como é que a gente volta a ser virgem? Sabia que você podia voltar a ser? Como é que volta? Que eu acho que a virgindade, né, é a graça de Deus. Pensa bem, a graça de Deus, ela é uma dose diária. Se ela fosse dada todos os dias, se ela fosse dada só de uma vez só, a gente tomava ela de uma vez só. Então como é que funciona? Eu quero que você entenda isso, Davi, porque você serve para mim e para o Paulo. Então como é que funciona? Se eu faço da graça, se eu abuso da graça, se eu vivo na graça, é como se você vivesse num cartão de crédito. A graça é um cartão de crédito. Se eu fico vivendo na graça, o que acontece? A minha dívida vai aumentando. A minha dívida vai aumentando. E eu sou aquele crente Raimundo que está sempre brincando com a graça. Deus, eu sou cristão, eu estou na graça, Deus vai me perdoar. Negativo. Você está se condenando já. O que é graça? A graça é quando você está em ignorância. Quando você aí, menino, que você está aí, você ouviu, foi ensinado, seu pai te ensinou, seu avô te ensinou, é geracional, consome mulher, vai, mulherengo. Eu entendo porque a minha família era assim, né? E eu posso dizer que hoje
E eu não penso assim. E eduquei o Davi escolhe, ele tem a escolha dele, mas existe uma consequência. Então queria falar para você que já, agora a gente vai falar para você que já teve relacionamento sexual e que a pessoa quer voltar a ser virgem. Tem como, não tem, pastor? Tem como ela falar assim, a partir de hoje eu vou dedicar a minha vida. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Queridos, o evangelho, o cristianismo, a fé, é uma fé da segunda chance. Paulo falou assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Sempre é tempo de recomeçar. Jesus disse, o que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vinde a mim todos estáis cansados, prostituídos, todos que perderam a virgindade, fornicadores, e eu vos aliviarei. O Senhor pode purificar você. E a partir dali você começar uma nova vida, virgem, puro. É isso que você pode fazer. Se arrependa, se lave no sangue de Jesus. Amém. E aí dali para frente viva uma vida pura. E uma coisa que eu também queria falar disso, eu acho bem interessante, concordo 100% com o que você falou, e eu acho que algumas vezes também a gente só tem que tomar cuidado, e algumas vezes eu até faço isso, e é muito ruim, de a gente pensar, Deus é um Deus de segunda chance, Ele vai me perdoar, eu posso fazer isso e Ele vai me perdoar. A gente tem que tomar cuidado, sabe, de não fazer o mesmo pecado, mesmo. É a segunda, não é a terceira e quarta. Exatamente. Então a gente só tem que, sabe, lembrar disso, porque até eu algumas vezes, eu sou tão próximo de Deus que eu penso, se eu fazer esse negócio pequenininho, sabe, Deus vai me perdoar, mas não é assim, a gente tem que ser diligent, como fala? Diligente. Diligente. Exatamente. Sabe, na nossa fé Cara, muito bom, o menino tá exortando a gente aqui, meu irmão. Ou seja, o que ele está dizendo, você não pode pecar pensando, depois Deus perdoa. Exatamente. Muito bom, muito bom. Então, o negócio tem que tomar bem cuidado, porque é bem fácil fazer. Sim. Então, assim, eu queria terminar que o Paulo pudesse trazer um versículo que pudesse simbolizar a masculinidade, né? O ser homem. Você fala assim, meu irmão, sou macho. Como eu tenho orgulho de falar sou macho. Aí, ó. Até a Zena veio, sou macho, né, Zena? Né? Concorda? Então, assim, eu quero fazer você a ter orgulho de dizer que você é homem, né? E não ter vergonha desse homem que Deus diz que a gente é. Você divide um versículo com a gente, Paulo? Queridos, eu posso dividir vários com vocês, vários, mas eu vou tentar achar uma aqui, se eu não achar eu cito de cor. E falando nisso, enquanto isso, Davi, sim, eu queria que você falasse pra gente qual o seu versículo predileto. Eu vou falar em inglês, porque eu sei inglês, eu leio a minha Bíblia em inglês. É 2 Timothy 1:7. God did not give me a spirit of fear, but of power, love and a sound mind. Sabe, esse versículo toca o meu... Deus não me deu um espírito de coragem, de ousadia, de uma mente tranquila. E esse versículo toca muito grande no meu coração. Antes de todo jogo, sabe, eu falo pra mim mesmo, antes de eu entrar no campo, pra lembrar que Deus tá lá, do meu lado. Os anjos dele estão lá, indo pra batalha comigo. E de lembrar, sabe, que Deus tá lá comigo e como Deus tá lá, não é pra eu ter medo de ninguém, só Deus mesmo. Eu não tenho medo de ninguém, Deus mesmo. Então quando eu tô lá na batalha, é só ser eu mesmo, entendeu? Sim. Olha, o versículo que eu quero ilustrar, eu vou tirar do exemplo do maior homem da Bíblia. Esse era macho mesmo. Ele diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ninguém tira a vida de mim. Eu dou por minha espontânea vontade. O que é o versículo que reflete masculinidade? Sacrifício e doação. Quando um homem se doa pela sua mulher, os seus filhos, ele abre mão da sua vontade, foi o que Cristo fez. Para isso servir, ele falando? Ele falando. Em qual verso? João capítulo 10, versículo 11. João 10, capítulo 11. Isso é masculinidade, se doar. Quando o homem se doa pela mulher, pelos filhos, abre mão da sua vontade para
ou do seu conforto para beneficiar eles, ele está sendo um verdadeiro homem. Uau. Terminando, seja homem. Seja homem. Seja homem, não seja frouxo. Amém. Vamos terminar. Vamos lá. Senhor Deus, eu quero te louvar por esse momento tão especial, Senhor. Obrigado por nos dar oportunidades como essa de poder compartilhar das nossas experiências e da palavra de Deus. Eu sei que esses vídeos vão alcançar tanta gente, tantas crianças, jovens sem referencial, perdidas, sendo entregues à perversão do homossexualismo, Senhor. Deus, pornografia, prostituição, Senhor, que essa palavra separe jovens para serem homens, líderes, pais, profetas, pregadores e que vão influenciar toda essa geração, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Até a próxima. Abraço.